Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19, edição especial em 2020, eleições. Dentro do programa Roda Brasil Amigos, nós vamos conversar com 6 candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Maria e depois que nós tivermos conversado com 6 candidatos, nós faremos um sorteio e aí vamos colocar a ordem de apresentação no canal 19 aqui da NET e também nas redes sociais. Então você pode acompanhar aí todos os candidatos dentro desse trabalho com as mesmas perguntas, para todos eles, os mesmos quesitos, o mesmo tempo. Então é o Roda Brasil, edição especial 2020. No programa de hoje eu vou conversar com o Evandro Ber, Cidadania, a coligação A Santa Maria que Queremos, a Cidade que Merecemos, né? Cidadania e Democracia Cristã. Evandro, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Maria. Obrigado pelo carinho, dar essa oportunidade que nós possamos passar também as questões que envolvem a tua candidatura, assim como os demais outros 5 candidatos. Questão número 1, saúde. Quais são as diretrizes que tu pretende implantar e promover na Secretaria de Saúde para adequar às necessidades das pessoas com referência ao atendimento médico? Excepcional a pergunta. Eu acho que saúde é o questionamento número 1 quando a gente conversa com o santamariense hoje. Não só em função do Covid, mas em função de uma série de problemas que eram anteriores ao Covid, especialmente na questão da saúde primária. A gente precisa extrapolar muito os limites e ampliar bastante o serviço de apoio à saúde da família, da estratégia de saúde da família. A gente tem que enxergar a saúde como uma questão mais sistêmica. Quando a gente trata da assistência médica do nível médio superior, tu está falando de doença. Saúde é o que está antes disso. E um dos grandes problemas de Santa Maria hoje ainda é a falta d'água e a falta de saneamento básico. Acho que talvez investir em saúde comece por rever a relação de Santa Maria com a Corsã, com a questão do lixo, do esgoto e da água. Claro que saúde também dar uma atenção rápida e eficiente depois que a pessoa já adoeceu, mas é praticamente insanidade a gente submeter hoje, por exemplo, um idoso a uma fila esperando uma consulta, e isso ainda acontece. Ou depois que tu tem a consulta, esperando por um período demasiado que venha a ele os exames ou a medicação, e aí tu pode progredir de uma questão que poderia ser primária já para um nível secundário, para um nível terciário, tu vai aumentando a gravidade do problema, e especialmente na questão do idoso, isso pode ter consequências mais graves. O grande desafio é aumentar a eficácia do sistema, e para isso a gente precisa diminuir os tempos nos atendimentos. Ontem mesmo eu conversava com um rapaz aqui de Camobi que nos disse que seria fundamental, por exemplo, aproximar o pronto atendimento das pessoas, porque o tempo nesse primeiro atendimento é fundamental. Para isso requer investimento. A gente não pode falar em saúde de Santa Maria sem explicar de onde vem o dinheiro. Todas as soluções que a gente imagina para ganhar tempo, para ganhar eficiência, para qualificar, para humanizar a saúde, dependerão de recursos, e esse crescimento econômico é fundamental. Claro que mudar a relação com o cidadão não necessita tanto de recurso. Se a gente simplesmente, por exemplo, aproximar o posto do cidadão, não fazer com que o cidadão vá até o posto, mas que o cidadão, na verdade, o posto de saúde vá até o cidadão e diminuir esse período no qual uma questão que poderia ser simples se tornou mais complexa. Isso é gestão, não é necessariamente recurso. Por isso que antes mesmo de nós falar de um aporte significativo de recursos, ou nessa ideia que é um pouco enérgica de migrar para uma gestão plena da saúde, e essa é uma questão que está muito presente. Todo mundo está falando muito em gestão plena de saúde. Gestão plena de saúde é um processo que quando tu te tornaste bom em fazer saúde primária, é que tu avança para os próximos níveis e aí vai ganhando mais complexidade. Porque se no nível atual, que a gente não presta bem nem a saúde primária, quando sequer a questão da saúde da família está sendo atendida, porque nós estamos subdimensionados insanamente com relação à saúde da família, como é que eu vou me propor a pegar média e alta complexidade? Então, é um processo, é uma coisa que nós desejamos e vamos buscar, mas ele é consequência da boa gestão e não um decreto que tu assina no primeiro dia de governo. Educação.
Como é que tu pretende estimular a participação e o acompanhamento da gestão escolar? A educação é absolutamente tudo, né? Eu entendo que a prioridade do cidadão seja cuidar da sua saúde e da sua segurança, e isso todas as pesquisas indicam. Mas político que trabalha por pesquisa deveria ficar cuidando de pesquisa e não de gente. Quando a gente trata de gente, a gente tem que pensar no problema. Nós temos a ousadia de ver uma Santa Maria do futuro, e não existe futuro sem educação. Para isso, nós precisamos aumentar significativamente a participação da sociedade e, especialmente, uma coisa que todos têm dito, é dobrar o período. A gente tem que ir para uma escola integral. Não é só tempo integral, é integral. Integral no tempo e integral no conteúdo. E o segundo desafio é garantir a esse estudante carente, a esse que não tem oportunidade, que ele fique mais tempo na escola. Eu não sou contra o primeiro emprego, mas eu acho que a gente tem que ter um nível maior de cuidado e mais tempo durante o período escolar para que essa pessoa não saia muito cedo e se submeta a um emprego simples que ele vai receber 800 ou 900 reais. Porque mais 3 anos de estudo significa para ele sair dos 800 e pular para os 1.800, para os 2.000 reais. E aí ele não é uma mão de obra barata, ele é um cidadão integrado que pode se prover e contribuir efetivamente para a sociedade. Mas aí a gente tem que entender que educação, num certo ponto, é trabalho. Nós tínhamos uma proposta anterior à pandemia, que era pegar os recursos dos royalties do petróleo e fazer uma bolsa para garantir que aquele aluno que tem que ir muito cedo trabalhar possa se dedicar ao estudo. Infelizmente, com a pandemia, nós viramos a ideia. Agora, a nossa ideia, enquanto a gente não resolver esse problema grave, é destinar esses recursos dos royalties para comprar e garantir a vacina para quem não tem condição. Superada a guerra com o Covid, esse recurso vai inteiro para garantir que todos os jovens, especialmente os que mais precisam, vão ter as condições que nós tivemos, que era nos dedicar nessa fase importante da vida a aprender, a se qualificar, a estar pronto para esse mercado e para esse novo momento que a gente pretende criar em Santa Maria. Que tipo de plano de proteção ao cidadão, comércio e outras atividades tu pretende implantar na questão da segurança? Segurança pública é um desafio crescente em Santa Maria. Nós temos mudado o perfil da criminalidade, o perfil dos crimes, e muito embora na pandemia a gente tenha mudado um pouco, é uma situação atípica. Santa Maria já deu grandes passos e aqui a gente não pode fazer terra arrasada e dizer que o que os outros fizeram não foi bem feito. Foi bem feito o cercamento eletrônico, que é uma ideia que originalmente cresceu com o Sandro e ele implantou em Camobi de uma forma muito inteligente. O atual prefeito também teve a inteligência de chamar o Sandro para dentro da prefeitura e expandir essa visão para a cidade como um todo. Então, o primeiro passo eu te diria que é expandir o cercamento eletrônico, inclusive para os distritos, o que derrubaria dramaticamente a insegurança hoje em pessoas que trabalham, que são importantes para a economia e que não têm nenhuma segurança. Muito embora eu quero prestar minhas homenagens à Brigada, eu recentemente tive um problema numa propriedade rural que eu tenho e em questão de minutos durante a noite, num feriado, estava lá uma dupla de brigadianos. O meu agradecimento aqui à presteza e a qualidade do atendimento que a gente teve, mas nós temos que prestar esse apoio à brigada e a postura da prefeitura tem que ser em apoio à inteligência. A gente não tem que ir para o ostensivo, obviamente ninguém pensa nisso, mas a gente tem que aumentar cada vez mais a integração entre as polícias, o município, inclusive para dentro do próprio plano diretor, porque se eu começo a fazer uma cidade que ela é mais formatada para evitar, na forma como a gente cresce o município, eu diminuo a lógica do crime. Então é fundamental criar uma secretaria de segurança no município e que trabalhe de forma integrada com quem já presta um grande serviço. Aqui é homenagem aos bombeiros, à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Polícia Federal, que são incansáveis na luta contra o crime. Evandro, eu coloquei um tópico aqui como desenvolvimento social, mas assim eu te pergunto que tipo de políticas tu pensa em relação ao desenvolvimento humano, mas no que se refere à valorização das crianças, do adolescente, da juventude, da melhor idade, LGBT, enfim. No mundo de hoje, falar em desenvolvimento econômico sem entender que isso precisa ser o alicerce do desenvolvimento social é voltar para a Revolução Industrial. A gente precisa estar no século XXI. Então, o sentido do crescimento econômico é garantir a força para que nós equalizemos as desigualdades dentro da nossa sociedade. E foi essa lição que eu aprendi como secretário substituto da Secretaria de Combate à Desigualdade Regional. Desenvolvimento tem que significar qualidade de vida. Desenvolvimento tem que significar um avanço civilizatório para proteger os diferentes e os vulneráveis. É isso que nos diferencia dos animais, é a capacidade que nós temos de proteger os nossos vulneráveis. Não existe histórico no reino animal de um fóssil de uma fratura recuperada.
Por quê? Porque um animal, quando tem uma fratura, ele morre. O único caso de uma fratura recuperada é nos seres humanos. E isso nos define, a capacidade do olhar para o outro que está em necessidade. Por isso, a gente tem um programa importante que é associado com a visão da Organização Mundial da Saúde para estabelecer em Santa Maria a Cidade Amiga do Idoso, que é um projeto lindo que a Carla trouxe para dentro do nosso plano de governo, que visa trabalhar Santa Maria para o futuro de quem mais precisa, porque se nós dermos certo, nós nos tornaremos idosos. Então, a gente tem que ter essa expectativa. E já está mudando o demográfico de Santa Maria. Nós já temos aqui entre 21 e 30 e poucos anos, já é a grande massa. Se tudo der certo, se a sociedade funcionar, daqui a 15 a 20 anos, nós teremos uma cidade de idosos. E Santa Maria, infelizmente, está longe de ser uma cidade amiga do seu idoso, quer na largura das ruas, quer no cuidado, por exemplo, nas áreas de lazer, nas áreas de esporte. Onde é que a gente encontra um lugar onde o idoso pode estar a espaço aberto a praticar o seu esporte? Muito pelo contrário, o que nós vimos foi uma medida extrema, onde os primeiros a perder o seu espaço de convívio foi o idoso, por razão da pandemia. Acho que nós temos que ser mais inteligentes, mais razoáveis e menos afoitos no trato do nosso idoso, porque quando a gente erra com eles, às vezes não tem volta. Bom, nós temos a Secretaria de Cultura, Esporte, Recreações e Lazer. Tu é favorável a desmembrar a Secretaria ou manter o funcionamento integralizado? Eu acho que a especialização em todas as secretarias é fundamental. Quando a gente concentra muita atividade, a gente perde foco. Foco é uma coisa de cada vez. A realidade econômica do município é que talvez não permita que a gente faça isso de imediato. Então, a nossa diretriz de estimular imediatamente a economia para voltar os recursos para dentro do município, para que a gente fortaleça o caixa, é para que a gente comece definitivamente a especializar as secretarias e botar profissionais que tenham 3 características: conhecimento de causa, ou seja, bons no que fazem, o respeito da classe a qual eles representam e a sensibilidade necessária para entender a diferença entre o ideal e o possível. Bom, meio ambiente. Como fazer para ter um equilíbrio entre o desenvolvimento social, econômico e a proteção do meio ambiente? Na verdade, não são mundos que conflitam. Quem defende que economia e qualidade de vida e meio ambiente são vidas ou estilos conflitantes, não conhece, não viajou para fora do Rio Verde. Tá? O mundo inteiro já tem grandes exemplos de civilizações que prosperam e prosperam defendendo o meio ambiente, porque não há qualidade de vida sem meio ambiente. Santa Maria é uma cidade riquíssima em espaços verdes que estão sendo tomados e perdidos para determinadas atividades que no médio prazo vão acabar com a qualidade de vida. Esse cinturão verde, esses parques e praças, eles precisam ser defendidos, vitalizados e dado a eles propósito. Porque se simplesmente a gente larga uma praça, ela se deteriora. Nós precisamos garantir que o cidadão possa retomar o espaço público. E muitos lugares que tinham esses espaços foram perdidos, ou para criminalidade, ou para falta de cuidado. Então, esse cuidado com o verde, esse cuidado com os nossos parques, com as nossas praças, especialmente nos nossos bairros. Eu fui na Zona Oeste, o pedido comum da Zona Oeste é que a gente transforme as áreas verdes em áreas que eles possam desfrutar, que eles possam ter lazer, que eles possam ter contato com uma vida mais desacelerada, longe do telefone celular. Como é que eu vou pedir para os nossos filhos que eles se afastem do celular se eu não dou uma alternativa? Essa vai ser uma prioridade, recuperar isso. Até porque na administração do pai nós já tínhamos lá a previsão de um conjunto de parques no entorno da aviação férrea para não só dar o espaço verde, como revitalizar a parte da cidade para a qual infelizmente nós viramos as costas. Santa Maria precisa voltar os olhos para o trilho e para os morros, porque a cidade tem que ser para todos. Evandro, trânsito e mobilidade urbana, que projetos tu pretende expandir? Melhorar e aperfeiçoar a questão do transporte público, estimular o uso de transportes alternativos, numa forma de redução de veículos particulares. Não existe solução para Santa Maria a não ser através da diminuição do trânsito pesado nas suas vias. Todas as cidades desenvolvidas do planeta que optaram por empilhar rua ao lado de rua, quebraram e não resolveram um problema. Então a solução é um equilíbrio entre um transporte coletivo de qualidade, e é por isso que nós precisamos revisar imediatamente o plano diretor e o plano de mobilidade urbana. Na nossa visão, a coluna vertebral desse projeto é um transporte de massa atravessando a cidade, da universidade até a Ubra ou até o nosso futuro aeroporto de cargas, que nós imaginamos seja
em direção a São Pedro. Quando tu tiver essa coluna vertebral, ônibus menores, com menos peso, mais frequência, ou seja, um maior número de ônibus, fazem a ligação dos extremos até essa rede. Trajetos curtos por ônibus pequenos, trajeto longo pelo transporte de massa. E nós estamos no momento certo para esse investimento. O que está faltando é planejamento, ousadia e a coragem de ir a Brasília e explicar para o governo federal que Santa Maria não é uma cidade pequena, é uma cidade metropolitana e que quer se ligar com o mundo. Porque o governo já manifestou que a saída para o grande caos da pandemia, o desenvolvimento econômico, vai ser através do investimento em infraestrutura. Só o que Santa Maria precisa ir lá dizer: eu quero o aeroporto de cargas. Aonde tiver um aeroporto de carga, o transporte coletivo tem que ser bom. Vocês imaginem ir a Guarulhos sem o metrô. É uma insanidade. Então, botaram o metrô porque tinha Guarulhos. Santa Maria precisa pensar, não é grande, é pensar inteligente. Não é nem avançar no tempo, é correr atrás de quem já fez. O que a gente está propondo não é ousado e fora de propósito, é que Santa Maria volte a emparelhar com as grandes cidades do Brasil. Quem dirá de fora e do mundo. Uma das questões importantes nos tópicos nossos aqui é o desenvolvimento econômico. Que tipo de estímulos tu pensa como forma de atrativos para o ambiente dos negócios relacionados ao desenvolvimento econômico? 4 soluções básicas e elas focam em 4 públicos diferentes. Primeiro, o nosso público rural, que precisa da atenção imediata do governo com infraestrutura. As nossas estradas estão uma vergonha. É lamentável e não há produção sem logística. Já o pai dizia, quem faz estradas faz progresso. Então, fundamental dar essa atenção para o nosso produtor rural. Mas não é só isso, assistência técnica e microcrédito também são importantes. Do ponto de vista do nosso CNPJ local, que eu digo que é o nosso empreendedor de casa, o que ele está precisando é uma atenção imediata com relação ao volume absurdo de burocracia e a perda de tempo com a movimentação tributária, com certidões infindáveis, com a liberação dos alvarás e, infelizmente, boa parte dessas práticas se renovam ano a ano. Houve alguma evolução, mas francamente está longe, muito longe daquilo que nós empresários, porque eu sou empresário, precisamos. Nem falo da construção civil, isso é o caos. Isso a gente precisa rever completamente o processo com Santa Maria se relaciona com uma das principais indústrias que hoje, inclusive, abrigam e empregam aqueles que mais precisam. Ninguém emprega mais egressos do sistema penal do que a construção civil. Se ela para, nós entramos numa situação muito complexa. Então, se eu atendo o nosso produtor rural, se eu desburocratizo, faço com que a prefeitura entenda e processe melhor as necessidades do seu empreendedor, e eu envolvo o município na cultura da tecnologia, e isso se tem falado muito, né? Na indústria 4.0, inovação, tecnologia, em fazer um conjunto de leis que transformem aos moldes, por exemplo, de Santa Catarina ou aos moldes de São Paulo, Santa Maria numa cidade atrativa para que esse capital, que faz muito com pouco e que não fica preso no limite do município, uma tecnologia que eu crio aqui, um aplicativo que eu faço aqui, anda pelo mundo e o dinheiro do mundo vem para cá. Mas a gente precisa imediatamente mudar de novo. Desburocratização e um pacote legislativo. E não precisa inventar. Se a gente for lá entender o processo, por exemplo, de Florianópolis ou de São Paulo, a gente já tem um bom começo para encontrar uma lei local. E o último pilar, e fundamental, e esse sim, é dar início ao 3º ciclo de desenvolvimento de Santa Maria. O primeiro foram os trilhos. O segundo foi o nosso brilhante doutor Mariano nos trazendo a ideia de que a grande revolução seria do conhecimento. A terceira é a revolução comercial 4.0, é transformar Santa Maria no entreposto comercial de toda a América do Sul, do Cone Sul da América do Sul. Fazer com que os produtos que entram e saem passem por aqui. Então, talvez a grande saída, não, com certeza a grande saída é nós nos transformarmos na porta de entrada desses produtos. Porque daí, tudo que passa, o valor desses produtos, deixa um pedaço aqui. E nós multiplicamos a riqueza de Santa Maria num curto espaço de tempo, muito mais do que qualquer indústria que nós trouxéssemos para cá. E para isso a gente precisa primeiro do aeroporto de cargas. E como eu já disse, é o momento e a oportunidade porque o governo federal disse que vai colocar. Quando esse dinheiro estiver destinado, nós abrimos uma parceria público-privada e convidamos os grandes parceiros para virem para cá e investirem no nosso aeroporto municipal. E é por isso que só depende de nós. Infelizmente a base aérea não foi e não será aeroporto. Lá é o lugar, a casa do Gripen.
Nós vamos receber, muito provavelmente, aqui um dos aviões mais modernos. E quando ele chegar, ele não comporta aeroporto de passageiros. Mas se eu tiver em outro lugar um aeroporto de carga, daí eu transformo esse aeroporto de carga num aeroporto de passageiros. E todos aqueles no Rio Grande do Sul que viajam agora não vão mais a Porto Alegre, eles virão a Santa Maria. E aí nós criamos de novo uma outra indústria, que é a do turismo e a da facilitação e da hotelaria. Às vezes um pequeno investimento em infraestrutura é transformador não só do município, mas da região como um todo. E para chamar esse dinheiro, para chamar esse investimento, a gente tem que estender os braços para a região e criar a região metropolitana do coração do Rio Grande, reagrupando e dando força de pleito, de força, de decisão numa região que se separou em função das emancipações, mas que pode se unir agora em nome do desenvolvimento e da qualidade de vida. E as tuas propostas com referência à área de habitação, já que é uma das pastas que concentra grande parte da população abaixo da linha da pobreza e também em situação de risco social. Excelente a pergunta, e essa é um ponto fundamental que nós vamos enfrentar no nosso governo. A grande pergunta, e todo mundo sabe dela, é: da onde virão os recursos para nós darmos qualidade de moradia para todo mundo que precisa? Eu não tenho como falar em saúde se eu não falar em moradia. Se uma criança que está lá do 0 aos 5 tiver que pegar sol, chuva, vento e frio nesse período da vida, ele vai passar mais tempo no PA fazendo nebulização do que tendo força para o seu cérebro se constituir da melhor forma possível. Dar moradia é garantir o futuro das nossas crianças. Então, moradia tem que ser prioridade. Mas de onde é que vem o dinheiro? Fora os procedimentos que já são corretos hoje, e é uma visão adequada do atual governo, ele é insuficiente para atender a grande demanda, especialmente em função das populações hoje que estão em localidade de risco. E aqui um recado carinhoso às pessoas que estão na volta dos trilhos da rede. Não é mudar a faixa de domínio que vai colocar vocês numa questão de segurança. A gente não consegue pedir para um trem descarrilhado que ele não ande 5, 10 ou 15 metros para fora do trilho se ele perder o controle. É a proteção da vida de vocês que importa para que a gente desocupe essa faixa de domínio. Mas vocês não podem perder a moradia. E essa moradia de qualidade só vem de um jeito: com um grande projeto econômico que tenha tanto impacto que eu possa tirar parte desse recurso para garantir a moradia. Então, esta base de desenvolvimento e investimento em infraestrutura é da onde sai o recurso para nós darmos moradia de qualidade para as pessoas que estão em situação de risco. Não há desenvolvimento, não há projeto, por mais bonito que seja, que tem como se tornar real se nós não crescermos economicamente e não trouxermos aqui investimento pesado em infraestrutura. Não se trata de uma visão grandiosa, é o único meio de resolver definitivamente os problemas de moradia, de saneamento, de mobilidade urbana, de emprego e de renda. E esta é a minha crítica respeitosa aos políticos tradicionais. Eles pensam a cada 2 anos, eles se preocupam em resolver o problema da pesquisa de opinião e não em resolver o problema das pessoas. Eu vou aceitar o desgaste. Não é à toa que quando o pai fez o famoso buraco, que hoje é uma obra importante do município, 75% da população era contra. Hoje é difícil achar alguém contra. Se bem que ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. Mas fora esses, eu acho que a maioria aceita a ideia de que foi uma obra importante. Ainda, Evandro, no tema desenvolvimento, agora desenvolvimento urbano, né? O que tu pensa que será necessário fazer para uma adequação no sentido de revitalização de parques, praças e outros locais de convivência das pessoas? Não existe qualidade de vida sem esses espaços. Eu vou te dar um exemplo simples. Vamos pegar Rio Branco. A Rio Branco tem um acervo fantástico em termos de arquitetura. Esse acervo está se decompondo. E esse acervo, na verdade, em qualquer país civilizado do mundo, ele é a chave do desenvolvimento. Então, o que Santa Maria precisa é entender uma forma de equilibrar o desenvolvimento com a proteção do patrimônio das áreas verdes. Uma alteração no plano diretor hoje é fundamental para que a gente permita proteger esse patrimônio, trazer as pessoas para a rua, devolver a vida para Rio Branco e para a Praça Saldanha Marinho numa praça integrada, que é o que a gente chama de Alameda Cultural, que começa no Calçadão, entra pela Saldanha Marinho, desce a Rio Branco e vai até a Gare. Mas aonde não tem atividade econômica e movimento de pessoas, não há segurança, não há potencial e prosperidade, não há espaço e não há ambiente para o desenvolvimento
do entretenimento. Sem o investimento que a gente está falando de base, eu não consigo transformar e devolver ao cidadão um dos cartões postais da região centro, que é um lugar maravilhoso que é Rio Branco. E daí eu começo a descer. Tentar desenvolver a área isolada é um risco, porque ela está muito distante da movimentação de pessoas de recursos. Mas quando eu venho descendo, pego a Saldanha, vou descendo a Rio Branco, quadra a quadra, quando eu chegar na Gare, ela é a apoteose desse sistema, porque lá, na nossa visão, é a grande estação desse sistema de transporte coletivo que a gente visiona. Eu ponho as pessoas e o movimento delas na Gare, devolvo a vida para aquela região da cidade e transformo a Rio Branco no cartão de visita, que vai chamar gente, não é da região, é do estado, para conhecer a Alameda Cultural, que na verdade é a Santa Maria dos anos 20. Às vezes avançar para o futuro é lembrar do passado e transformar ele no presente, só que modernizado. Bom, tenho mais um tempo, então vou te proporcionar que tu tenha as considerações finais, aí pode abranger sustentabilidade, turismo, gestão, participação, enfim. A minha fala final é... 4 minutos para ti. É ótimo, 4 minutos dá tempo de sobra. O meu desejo para Santa Maria, a visão que eu e a Carla temos, é uma só. Eu gostaria de não precisar ter largado a minha empresa e estar aqui propondo e sugerindo alterações e uma visão de cidade. Essa deveria ser a tua visão. Tu deveria ser eu sentado aqui dizendo para os políticos o que eles devem fazer. O fato de um de nós, do empresário, do cidadão, do morador de Camobi, ter que se propor a participar do processo político para indicar o caminho, para propor a realização, para propor essa visão de futuro, é sinal que a gente precisa mudar a sociedade. Tu tem que te envolver, tu tem que cobrar mais, tu tem que criticar mais, tu tem que ir para a rede social e quando a gente disser uma bobagem, tu tem que dizer, tá errado. O sentimento que falta no santamariense, que chegou hoje na rodoviária, ou que está aqui há 200 anos, é um só, é o de pertencimento. Essa é a linha de ouro que costura esses projetos. Todas as obras de uma administração que é vista como sendo uma das revolucionárias, que é a do meu falecido pai, quase todas se perderam, a não ser aquelas que eram concreto, porque ele não conseguiu fazer essa linha de ouro, costurar nas pessoas a vontade de manter aquela visão de mundo viva e presente. Isso foi se perdendo. O meu esforço aqui, muito mais de que fazer uma boa administração, é devolver para ti, que é daqui, o direito de decidir a tua vida, de participar nas decisões, de nos pressionar e de dizer qual é esse futuro. Eu sei, a gente está apontando, eu já estou dizendo que a gente quer que Santa Maria tenha essa visão de ser o entreposto comercial, mas essa é a minha visão. E eu, como prefeito, diferente dos outros, estou pronto para defender essa ideia, porque, na minha opinião, tu não pode ser prefeito se tu não tiver uma visão. Senão, qual é o sentido de administrar a cidade? É aquela máxima, se tu não sabe para onde é que tu vai, qualquer rua serve. Se tu sabe que rua tu quer, se tu sabe para onde tu quer ir, então tu está falando com a pessoa certa, porque eu estou oferecendo um destino para Santa Maria e eu acho que essa é a grande diferença entre a minha candidatura e a dos outros. Nem melhor, nem pior, diferente, porque a gente sabe para onde a gente quer ir. Evandro, toca aqui. Obrigado por ter vindo. Conversei aqui com o Evandro Berto, Cidadania, ele representa a coligação A Santa Maria que queremos, a cidade que merecemos. Cidadania e democracia cristã. Você está vendo que a gente fez a gravação, né? Todos as questões de proteção de segurança, distanciamento, álcool em gel, né? E aí estamos tranquilos, então, com referência a isso. O nosso Roda Brasil, amigos, lembrando, edição especial 2020, tratando das eleições, nós vamos conversar com 6 candidatos, a central de imagens do Marcelo Trevisan, a direção de áudio e imagem do Ademir Lima, a central de jornalismo da Janine Appel, a direção administrativa da Thaís Trevisan e a direção geral do André Trevisan. Marião Melo, desejo a todos vocês e convido, hein, até o próximo Roda Brasil, edição especial 2020. Programa Roda Brasil, amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil, amigos, na frente e em todas as frentes.